Queridos irmãos, queridas irmãs, do campo material, do campo espiritual, muito boa noite. Muita expectativa a meu respeito, acho que não estou com essa bola toda não, mas achei muito interessante essa coincidência, porque não houve um planejamento para esse tema do segundo horário com a posição que está o estudo do Lucas aqui no Livro dos Espíritos, que foi também versando a respeito da nossa transferência do mundo material para o mundo espiritual. Então foi ótimo, porque o Lucas fez um estudo maravilhoso, né? Cheio de ilustrações aí, muito bem fundamentadas, pesquisadas, ajuda a gente, né, a caminhar no assunto. Nós vamos abordar a questão da desencarnação, procurando fazer com que a gente entenda qual deve ser a nossa melhor postura mental a respeito desse assunto e, consequentemente, refletindo sobre as nossas emoções e sentimentos. Porque quando se fala em morte, automaticamente, para muitas pessoas, já vem uma conotação extremamente negativa. Estávamos até explicando aqui para nossa companheira que está aqui ao nosso lado, que muitas pessoas, muitas vezes, num grupo, por exemplo, de WhatsApp, nós temos reparado isso, alguém avisa assim, fulano morreu, e fulano é alguém que não é íntimo de ninguém do grupo, é uma pessoa conhecida que morreu. Aí, quase que invariavelmente, alguém vai lá e escreve assim, que triste. E nós ficamos questionando justamente essa postura, só porque morreu, precisa ser triste para mim? Eu não tenho nem uma relação próxima, não deixou nenhum sentimento, é porque o que eu penso a respeito da morte está sendo motivo de tristeza. Então nós trouxemos alguns pensamentos para ajudar a gente a conduzir esse assunto, né? A morte é um tema que afeta a todos nós, como disse aí o Lucas, né? A nossa vida é uma vida de relação, nós criamos empatias, também criamos antipatias. Nessa convivência estabelecemos vínculos afetivos de maior ou menor intensidade, né, com as pessoas. E quando esses laços de afeto são mais intensos, o afastamento dos nossos queridos, mesmo que por um curto período, já nos incomoda, nós sentimos saudade. Que dizer então quando isso ocorre de modo que nos parece definitivo. Aí nós já estamos inserindo um conceito espírita, né? Nos parece que a morte implica um afastamento definitivo das pessoas que a gente ama, mas na verdade não é assim. O assunto morte é geralmente concebido como difícil de se lidar, assustador, doloroso, temerário. E a depender da relação existente entre o morto, colocado ali entre aspas, e o que permaneceu vivo, também entre aspas, o fato pode provocar intenso sofrimento para quem ficou, para quem partiu. Por que entre aspas? Porque nós não morremos, nós somos seres imortais, o que morre é o corpo. E também não estamos vivos, estamos encarnados, porque os irmãos e irmãs que estão no campo espiritual também estão vivos. Muitos desses irmãos, quando comparecem manifestando-se nas reuniões mediúnicas através da psicofonia de um médium, eles não conseguem compreender. Por exemplo, dizem assim, mas eu tentei o suicídio e não consegui morrer, por que eu estou vivo até agora? Porque a expectativa era que tudo se apagasse, que tudo se acabasse, e na verdade a vida prossegue. A vida prossegue. Então, por isso que a nossa doutrina, ela vem com esse caráter de consoladora. E de onde vem o consolo? O consolo é feito pelo esclarecimento das coisas, pelas explicações. Não que nós sejamos obrigados a aceitar, mas nós somos convidados a raciocinar sobre os temas espíritas, sobre esses assuntos, quaisquer assuntos. Nós somos convidados a desenvolver a nossa fé através do raciocínio
que foi a proposta de Kardec. E quando nós conseguimos fazer isso, a nossa fé vai se fundamentando no raciocínio, na lógica, nós ficamos mais fortes, nós ficamos mais iluminados, nós ficamos mais seguros do que nos espera à frente na vida. Então, por isso, o morto e o vivo aqui tem que aparecer entre aspas. O ideal seria falar entre o desencarnado e o encarnado. E o sofrimento? Vamos falar do sofrimento daqui um pouco. Precisa de haver sofrimento? Então, geralmente, também, aqui é um outro ponto, para nos chamar a atenção, nós usamos o verbo perder para indicar que deixamos de ter a posse de alguma coisa. Quando se trata de uma pessoa, poderíamos entender que seu uso estaria errado, já que, de fato, ninguém pertence a ninguém. Então, eu perdi meu pai, eu perdi meu marido, mas eu não tenho posse dele, como é que eu perdi? Mas acontece, que apesar de que nada nos pertence, nem o nosso corpo físico nos pertence, porque não levamos conosco o nosso corpo físico após a morte, após a desintegração do corpo, nós temos na língua portuguesa a definição de perder tem também o significado de deixar de ver ou de ouvir alguém porque essa pessoa morreu. Então, por isso é que não está errado falar perdeu, eu perdi alguém, porque é aceita essa definição, mas não porque nós tenhamos posse e deixou de ser nosso, porque nós não temos posse nem dos filhos, nem de nada, nem de ninguém. Nós somos seres individuais, nós temos tutela, nós temos responsabilidades, obrigações, posse não. Então, o sofrimento excessivo, pesar ou angústia, ainda na definição da língua portuguesa, a perda do filho foi a morte para ele. Então, um sentido mais figurativo da palavra morte. A dor faz parte do caminho evolutivo do espírito. Acho que ninguém tem dúvida disso, Todos nós passamos pela dor. Entretanto, a incompreensão da razão da dor, de sua necessidade, aumenta o sofrimento. Quando eu tenho algo que me provoca dor e eu não entendo por que eu tenho que passar pela dor, eu vou sofrer muito mais do que eu tendo uma compreensão lógica e sabendo por que eu estou passando por aquilo. Por exemplo, algo que eu mesmo me infligi, eu mesmo cometi certos abusos, por isso eu adoeci e estou passando por essa dor. Eu tive um comportamento, uma conduta completamente inadequada no meu ambiente de trabalho e fui demitido. Então, a dor daquela demissão, eu a provoquei. Então, eu pelo menos tenho a compreensão da origem daquela dor, da sua causa, da sua razão. Mas se tiver uma dor assim, por exemplo, de repente apareceu num exame médico, apareceu lá que eu tenho um tumor maligno. Então vem a dor física, que vai provocar esse acontecimento, e uma dor emocional, com uma perspectiva de ter um tratamento sofrido, ou até de provocar a minha morte, a minha desencarnação. Então, muitas vezes, para saber lidar com esse tipo de dor, nós podemos intensificar o nosso sofrimento ou, conhecendo a razão, a causa, ele vai diminuir. Há um tumor, onde é que veio a causa? Aí no Espiritismo nós vamos ter que caminhar para as vidas passadas e compreender o que nós fizemos em outras épocas que nós estivemos na Terra com outros nomes, vestindo o corpo de outras personagens terrenas. E isso é algo que o Espiritismo nos ensina através do processo das reencarnações. E na bondade divina, nós temos o esquecimento do passado, justamente para nós não ficarmos lembrando quem nós fomos e o que nós fizemos, porque isso iria nos angustiar ainda mais. Saber que, por exemplo, eu recebo dentro da minha casa como filho alguém que foi um inimigo meu, terrível, e ele reencarnou e está lá do meu lado. Então, esse tipo de processo, nós até recomendamos, quem quiser gostar de ler, tem um livro
um livro pequeno, assim, um livro de bolso do Emmanuel, chamado Leis de Amor. Guarda esse nome, é um livro muito bom de se ler. Ele vai explicar muita coisa a respeito dessas nuances da lei de causa e efeito. Então, quando nós temos a explicação do motivo daquela dor, daquela doença, por que eu estou passando por aquilo, o meu sofrimento fica diminuído, porque a minha razão vai começar a me falar, olha, você está passando por isso por causa disso e daquilo. Então, há uma forma de eu conseguir lidar melhor com aquela situação. Então, a dor da ausência, no caso da desencarnação, além da tristeza, em muitos casos, ela também provoca insegurança quanto ao futuro, né? Uma pessoa perde um companheiro, ou perde alguém que sustentava a família, e aí, como é que vai ficar o nosso futuro? Então, muitas vezes a desencarnação traz esse tipo de reação. E o sofrimento advindo da morte de um ente querido repercute muitas vezes em sintomas emocionais. A gente tem dificuldade para dormir, dificuldade para se relacionar, para se alimentar, para a gente se concentrar, crises depressivas, tristeza excessiva, revolta contra Deus, revolta contra a vida, nos sintomas emocionais, e nos sintomas físicos, muitas vezes a gente é levado à desnutrição e enfermidades, quando nós estamos diante da morte de uma pessoa muito querida, da desencarnação dela, ou a perspectiva da nossa própria desencarnação. Então, perante a ausência de um ente querido, a dor é justificável, mas será mesmo necessário que se transforme em intenso sofrimento? Ou, reformulando a pergunta, há meios de suavizar a dor para que não haja sofrimento? Sim, é possível diminuir a intensidade e a duração do sofrimento, e não estamos falando em utilizar medicamentos. Aí eu vou pedir licença, vou contar um caso pessoal meu, que talvez vai ser explicado melhor um pouco adiante aí. Quando o meu pai desencarnou, eu não era espírita, e foi muito doloroso para mim a ausência dele. Ele era uma pessoa muito presente na minha vida, me ajudava muito em muitas coisas, é como se o chão tivesse desaparecido sob os meus pés, eu fiquei muito perdido. Então, quando chegava no ano seguinte ou no outro, no Dia dos Pais, eu achava que era correto da minha parte eu homenageá-lo. Então, o que eu fazia? Eu punha um lenço no bolso e ia para o cemitério. E lá eu procurava o túmulo dele, sentava sobre o túmulo onde ele estava sepultado, e tirava o lenço e ficava lá chorando, lembrando, chorando, tal. Passei por isso muito tempo. Só que alguns anos depois, a doutrina espírita surgiu no meu caminho, e a gente começou a frequentar, a ler, a se informar, ouvindo palestras, e de repente alguém alertou que as pessoas que partiram antes de nós, elas captam muitas vezes o nosso pensamento, as nossas vibrações, e que nós ficamos chorando, lamentando a morte de alguém, vai entristecer, incomodar quem já partiu. Então, quando isso chegou para mim, eu tomei uma decisão, não volto mais no cemitério. Por mais que eu esteja triste, chateado, eu não vou fazer isso com meu pai. A minha intenção não é perturbá-lo. Eu estava achando que eu estava homenageando meu pai. Então, nesse sentido, a minha postura, e peço perdão por estar falando uma coisa pessoal, mas é para ilustrar, porque pode acontecer com alguns dos irmãos ou das irmãs aqui, a minha postura mudou completamente com esse pensamento. Eu passei a ver que eu também era responsável pelo que estava acontecendo com quem já desencarnou e que estava ligado à minha pessoa, que ia ter algum meio de comunicação e que ela ia captar essa vibração. Então, se tinha uma vibração triste, ruim, dolorosa, a gente começa a deduzir que também pode ter o contrário, a vibração boa, a vibração alegre, a vibração que, em vez de prender, ela liberta, ela incentiva que a pessoa siga o seu caminho, e nós vamos perdendo aquela dependência aos poucos, compreendendo esse mecanismo de que nós viemos aqui numa encarnação para cumprir um tempo, um número de anos aqui, e todos nós já temos esse tempo definido,
Nós encarnamos, você vai viver 57 anos, você vai viver 3 meses, você vai viver 80 anos. Isso é a turma de lá que define, não somos nós, não. O único caso de antecipação desse tempo é pelo suicídio. Fora isso, o Livro dos Espíritos é muito claro, provavelmente em torno das questões que o Lucas está estudando, vai ter essa abordagem, mostrando a necessidade, né, como que há todo um mecanismo divino aí definindo o nosso tempo de encarnação. Então, ele é antecipado pelas vias do suicídio. Fora isso, nós geralmente desencarnamos pelo jeito que era para desencarnar mesmo. É aquilo que tinha que acontecer para eu partir. Então, quando essas informações vão chegando para o nosso entendimento, nós vamos tendo um senso de compreensão muito maior da necessidade da pessoa deixar o planeta. Ela cumpriu o período dela de encarnação. Chegou a hora dela retornar, não adianta. Há casos de moratória? Há casos de moratória. A gente vê na obra Obreiros da Vida Eterna, uma senhora lá chamada Albina, que ela teve de ficar um pouco mais, o tempo que estava previsto para ela retornar, porque os espíritos perceberam que ia haver uma missão para ela. Ela, prosseguindo na encarnada, ela ia ajudar a cuidar de uma criança que ia nascer na família dela, que era um espírito que tinha uma missão especial, então precisava que ela ficasse lá para ajudar nos cuidados dessa criança. Aí prorrogaram a permanência dela na esfera material do planeta. Então a gente vê que há sempre uma interação inteligente do plano divino para conosco. A coisa não é assim aleatória, não. Existe sempre uma lógica aí nesse plano reencarnatório. Então a melhor maneira de enfrentar a dor intensa motivada por uma morte ou perda é trabalhar com a razão. Para a gente trabalhar com a razão, a gente tem que ler, compreender a regra, entender como é que é esse mecanismo. Será preciso mudar o modo de pensar sobre a morte. Se eu conseguir mudar a minha maneira de pensar a respeito desse processo da desencarnação, eu vou naturalmente ter maior chance de não sentir tanta dor, tanta tristeza. Será preciso mudar a maneira de pensar sobre a morte. São necessárias novas informações, novos conhecimentos, novos modelos mentais. Não basta acordar e dizer, a partir de hoje, penso diferente. É preciso que a gente se convença. É preciso que a gente alcance a fé através do uso do raciocínio. No Espiritismo, a morte é apenas uma transição entre duas formas de vida, a do mundo material e a do mundo espiritual. Chegando o tempo de passar para a outra dimensão, nós temos que passar. Chegando o tempo de um ente querido deixar a esfera material da Terra, ele vai deixar. Os processos de desencarnação, eles não são aleatórios. Eles são previamente estudados, planejados e definidos no campo espiritual. E a gente tem que passar por aquilo. A explicação vai estar no passado da pessoa. Geralmente funciona desse jeito. Não se trata daquela lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Não é isso, não. Eu fiz assim, vai acontecer comigo do mesmo jeito. Não, no Espiritismo não existe isso. Porque entre o momento que você cometeu o crime, infringiu a lei, e o momento de você resgatar, tem atenuantes que você mesmo pode desenvolver e aliviar para si o resgate que você terá de passar. Mas, só para exemplificar, um espírito que se manifestou na reunião mediúnica e morreu, desencarnou, uma moça desencarnou queimada num acidente, ok? Passou anos, 70 anos no campo espiritual, sentindo essas labaredas o tempo todo, porque pela data que ela nos falou, que ela havia desencarnado, e a data atual, 70 anos no campo espiritual, vivendo a agonia de estar sendo queimada.
Através de um pedido simples que a gente faz, muitas vezes é permitido que os espíritos mostrem para ela, os espíritos que estão coordenando os trabalhos, telas do passado dessa criatura. E quando isso foi feito, o que ela viu? Ela viu que ela era um dos líderes da Inquisição Espanhola. Ela estava encarnada como homem. E ela que definia, aquela família ali pode queimar. Aquela ali, então, inventava aquele negócio, são bruxos e tal, e saía queimando todo mundo. Então, existe uma forma de lidar com o resgate das coisas que a gente comete de crime, que não nos compete julgar, mas que nos demonstra que não é exatamente do mesmo jeito que a coisa vai acontecer. Então, nós somos de opinião que, por exemplo, se tiver uma criança andando na rua e vier uma bala perdida, e essa bala perdida provocar o falecimento da criança, nós ficamos muito revoltados, né? Com certeza. Nós achamos injusto, achamos violento, achamos tudo que fere a nossa, vamos dizer assim, a nossa racionalidade. Mas, segundo a lei de causa e efeito, de acordo com esses ensinamentos da doutrina espírita, aquele espírito, apesar de criança, ele tinha que desencarnar daquele jeito mesmo. Aí que está. Não há uma injustiça. É porque nós não conseguimos vasculhar o passado. Então, respondendo precariamente a pergunta da nossa irmã, aquele evento, sem querer fazer julgamentos, todos os espíritos envolvidos estavam de alguma forma comprometidos. E nós temos na doutrina espírita muitos relatos dos chamados resgates coletivos, que é discutido, explicado no livro Missionários da Luz, o terceiro livro da série André Luiz, onde ele explica, por exemplo, a queda de uma aeronave. Aí diversas pessoas desencarnam ali, no mesmo instante, ok? Então a morte é a mesma para todos, no sentido do encerramento da vida física. Mas o mérito, quem vai ser socorrido, quem não vai ser socorrido, aí é individual. Aí é individual. Porque às vezes a pessoa tem uma morte trágica, violenta, horrível, mas o espírito dela foi socorrido de imediato. Ela não passou por aquele sofrimento que a gente está achando que ela iria passar. Ela teve ali o desligamento do corpo e imediatamente foram entidades lá, acolheram, levaram para uma colônia, colocaram ela como se fosse um hospital espiritual, já estão cuidando. Ao passo que outras não vão ter essa chance. Isso vai da ficha espiritual de cada um, do mérito. Agora, isso que nós estamos falando, ainda respondendo lá a nossa irmã, nós não estamos julgando aqui, né, como que a lei brasileira, a lei civil, trata esse assunto, que aí é outra esfera. Até onde que está a injustiça para as famílias que sofreram, né, as consequências do problema, aí é outra esfera. Nós estamos abordando a questão espiritual, e espiritual, cada um está respondendo por si. Essa que é a verdade, não é? Para o Espiritismo, a morte é a libertação do espírito do jugo da matéria. Ou seja, nós, como disse o Lucas, somos seres espirituais. Nós estamos fadados à vida espiritual. Nós somos seres que temos que viver como espíritos, mas estamos momentaneamente presos, jungidos à matéria, e o nosso objetivo é nos libertar da matéria, mas não é através da morte. A oração do Pai Nosso, qual é a última frase? Livra-nos do mal. O mal é a matéria para o espírito. Nós estamos, na verdade, pedindo para Deus, me ajuda a eu me libertar do jugo da matéria. Só que não é assim, ó, pronto, você não vai encarnar mais. Não é assim que funciona. Nós temos que evoluir moralmente para que, ao longo das encarnações, nós consigamos almejar cada vez mais corpos mais fluídicos, planetas mais evoluídos que o nosso. Isso pode parecer inimaginável, mas esse é o caminho da evolução. Então, dessa forma, nós estamos fadados à libertação do espírito, desse jugo da matéria, e a vida prossegue no campo espiritual em condições dinâmicas.
e não estáticas como o modelo céu, inferno e purgatório, com todo respeito aos irmãos católicos. Mas o Espiritismo revela outra faceta dessa vida no campo espiritual. Outra dinâmica, colônias espirituais, umbral, e várias coisas, divisão de tarefas, não é? O espírito no campo espiritual, ainda com o corpo, pelo menos parecido com o que ele tinha, através do perispírito, sentindo fome, sentindo frio, ou já superando essas sensações materiais. Então, essas condições todas estão muito bem desenvolvidas, principalmente na obra do André Luiz. Se os irmãos quiserem conhecer essa obra, né, a sequência da literatura através da psicografia do Chico Xavier, o André Luiz revelou várias facetas da vida no campo espiritual. Então a gente usa o termo desencarnar em vez de morrer, porque nós entendemos que, na verdade, o espírito não morre. Há uma morte espiritual. É uma morte, vamos dizer assim, um sentido mais simbólico. O que é a morte do espírito? A morte do espírito é quando ele não caminha de acordo com a lei de Deus. Ele não evolui. O espírito estagna e não quer avançar no trabalho, na inteligência, na bondade, na caridade, nada. Ele fica estagnado ali, com egoísmo, vaidade, orgulho, consumindo ele ali o tempo todo. Então ele está morto na caminhada evolutiva. Essa que é a morte do espírito. Aí vem aqui, é fatal o instante da morte? Com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a Terra. Está aí o motivo da gente ter feito aquela colocação. Foram os espíritos superiores que assessoraram o Kardec, né? A pergunta é do Kardec, a resposta é dos espíritos, dizendo que todos os casos de desencarnação já estão previamente planejados. Mas se eu cometo um suicídio, ou suicídio instantâneo, ou aquele suicídio inconsciente, que eu vou destruindo o meu corpo, forçando a barra com o meu corpo e desencarnando aos poucos, acelerando, então, fora isso, o processo já está definido. Eu não sei o que vai acontecer comigo, mas eu sei que já está definido lá. A forma que eu vou desencarnar e retornar ao campo espiritual. Ia ser bom se a gente pudesse se preparar para isso, é ou não é? Como é que eu vou entrar lá? Como é que eu vou chegar lá? O que vai acontecer comigo? Essa é uma boa pergunta, né? Que a gente precisa aprender a responder. Então, a forma também é previamente definida. A condição em que os espíritos adentram a outra dimensão é variada, muito variada. Pode receber maior ou menor amparo espiritual. Pode estar mais ou menos consciente da situação, porque muito espírito desencarna e não sabe que está desencarnado. Mas é muito, muito, muito mesmo. Quando a gente faz uma estatística pela reunião mediúnica, particularmente nós participamos de reunião mediúnica já tem 2 décadas. Então a gente tem uma estatística já de experiência própria que diz o seguinte: a maioria dos espíritos que estão em sofrimento e vão comunicar, não sabe que estão desencarnados. Ficam chocados quando a gente revela que ele não está mais na matéria. Por quê? Não se prepararam. Não tiveram, às vezes, a oportunidade de ter esse conhecimento, mas não se prepararam para a vida espiritual. Não se desligaram mentalmente da necessidade da vida na matéria. E isso é importante para nós, para que a gente consiga adentrar o campo espiritual de uma forma mais serena e não tenha tantas surpresas, né? Então, por exemplo, na obra Nosso Lar, o André Luiz ficou 8 anos no umbral. Acredito que muitos aqui já leram Nosso Lar, né? Se não leram, leiam. E não confiem que o filme vai explicar tudo, porque não explica não, tá? Mas o que tem no livro Nosso Lar é insubstituível a leitura. E nós dizemos que a primeira leitura é a primeira, porque a segunda, a terceira vai só melhorando o nosso entendimento, a nossa percepção. Então, durante esse tempo que ele ficou no umbral, o André Luiz, o instrutor Clarencio visitava ele, conversava com ele, e ele não conseguia nem perceber a presença do Clarencio. Porque a mente dele, a preocupação dele estava em outra
outro mundo, né? As preocupações dele eram muitas assim, onde é que eu estou, ouvindo vozes gritando. A hora que ele resolveu fazer uma prece, pedir uma ajuda sincera, pimba, ele viu o Clarencio. Aí a coisa começou, o resgate dele. Olha lá, a nossa convicção se intensificará com a aquisição de conhecimento. Não devemos nos enganar quanto às condições que se encontram aqueles que nos antecederam, porque muitos de nós achamos que só porque morreu virou santo. Só porque morreu, porque estava velhinho, virou santo, já é uma pessoa santificada. Muitas pessoas tentam contato com parentes que já desencarnaram através de médiuns que mandam cartas, como o Chico fazia, né? Acho que ainda tem essa prática, eu não conheço muito onde que acontece isso, mas acredito que haja casas espíritas onde o médium receba lá um recado de alguém que já desencarnou e passa para a pessoa que está na plateia. Mas nem sempre os espíritos que estão no campo espiritual têm permissão, muito menos condição de mandar carta e mandar recado. Porque eles ainda estão em resgate, ainda estão em sofrimento. Eles têm obrigações lá a cumprir, não é? Então não tenhamos essa falsa impressão, não é? Isso aqui eu faço questão de ler. Pelo tempo, eu encontrei essa mensagem do Espírito Emmanuel no livro, um livro maravilhoso, Religião dos Espíritos. Quem gostar de ler, pega esse livro para ler. São mensagens maravilhosas. Ele faz análises de questões de O Livro dos Espíritos, mas desenvolvendo através do pensamento do Emmanuel. Irmãos, nós termos aqui no Brasil tido a oportunidade de ter um espírito como Emmanuel para comunicar pelo Chico Xavier e mandar para a gente essas coisas que ele enviou, vou dizer para vocês, isso é um tesouro da literatura e um tesouro espiritual para nós. Ler Emmanuel é um bálsamo em todos os sentidos. Então vamos ver o que ele fala nessa mensagem ante os que partiram. Nenhum sofrimento na terra será talvez comparável ao daquele coração que se debruça sobre outro coração regelado e querido, que o ataúde transporta para o grande silêncio. Olha a sensibilidade do Emmanuel, revelando que não tem sofrimento maior do que nós temos a morte de uma pessoa querida. Então ele reconhece como é difícil para nós, espíritos encarnados na Terra, lidarmos com isso. E ele prossegue: ver a névoa da morte estampar-se inexorável na fisionomia dos que mais amamos e cerrar-lhes os olhos no adeus indescritível, é como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. Então ele mostra essa realidade, né? O nosso sentimento quando a gente vê as pessoas que nós amamos estarem lá com uma fisionomia diferente do que era usual, né, que a gente estava acostumado. Digam aqueles que já estreitaram de encontro ao peito um filhinho transfigurado em anjo da agonia. Os que perderam, né, passaram pela morte prematura de filhos. Um esposo que se despede, procurando debalde mover os lábios mudos. Uma companheira cujas mãos consagradas à ternura pendem extintas. Quantos de nós não temos isso na família? Uma avó, uma mãe querida, né, que nos tratava com carinho, e aí a coisa acabou. Um amigo que tomba desfalecente para não mais se erguer, ou um semblante materno acostumado a abençoar, e que nada mais consegue exprimir senão a dor da extrema separação através da última lágrima. Então, o Emmanuel colocou a humanidade dele aí e mostrou a sensibilidade dele para com os nossos sentimentos. Falem aqueles que um dia se inclinaram esmagados de solidão à frente de um túmulo, os que se rojaram em prece nas cinzas que recobrem a derradeira recordação dos entes inesquecíveis, os que caíram varados de saudade, carregando no seio o esquife dos próprios sonhos,
os que tatearam gemendo a lousa imóvel e os que soluçaram de angústia, no ádito dos próprios pensamentos, perguntando em vão pela presença dos que partiram. Todavia, quando semelhante provação te bata à porta, reprime o desespero e dilui a corrente da mágoa na fonte viva da oração. Porque os chamados mortes são apenas ausentes, e as gotas de teu pranto lhes fustigam a alma como chuva de fel. Aí entrou naquilo que eu relatei, daquele meu comportamento pessoal, não é? Então ele está mostrando aqui, pedindo que a gente se esforce para reprimir o desequilíbrio, né? Uma coisa é ter a lágrima, ter a saudade, ter a tristeza. A outra é nós entrarmos naquele desespero completo pelas coisas que aconteceram, pela ausência da pessoa querida. E vem aqui reforçar que o nosso choro fustiga o coração de quem já partiu, quando o choro é desequilibrado, né? Ora, também eles pensam e lutam, sentem e choram. O que a Amanda está falando? Quem está do lado de lá, está vivo, está sentindo, está pensando, estão pensando em nós, estão pensando o que aconteceu conosco, como é que nós estamos, porque se nós somos pessoas amadas, também estão preocupados. Será que ele está bem? Será que ele não está bem? Imagina, né? Por exemplo, uma mãe que está cuidando de um filho doente e ela desencarna, e o filho continua doente. Ela desencarna naquela situação, então ela adentra o campo espiritual com a mente ainda preocupada. O que aconteceu com o meu filhinho? Então essas condições emocionais, emotivas, são muito fortes, mas isso vem mostrar para a gente por que nós temos que ter esse respeito com as pessoas que já estão no campo espiritual. Atravessam a faixa do sepulcro como quem se desvencilha da noite, mas na madrugada do novo dia, e inquietam-se pelos que ficaram, nós que estamos encarnados. Ouvem-lhes os gritos e as súplicas, na onda mental que rompe a barreira da grande sombra, e tremem cada vez que os laços afetivos da retaguarda se rendem à inconformação ou se voltam para o suicídio. Então eles também estão torcendo para que nós não falhemos, que nós não fracassemos, porque para quem nos ama seria terrível uma situação assim. Lamentam-se quanto aos erros praticados e trabalham com afinco na regeneração que lhes diz respeito. Então eles estão tentando a própria regeneração. Estimulam-te a prática do bem, partilhando-te as dores e as alegrias. Estão interagindo conosco muitas vezes. Rejubilam-se com as tuas vitórias no mundo interior e consolam-te nas horas amargas, para que te não percas no frio do desencanto. Tranquiliza desse modo os companheiros que demandam o além, suportando corajosamente a despedida temporária, e honra-lhes a memória, abraçando com nobreza os deveres que te legaram. O melhor que nós fazemos pelos que nos amam e nos deixaram, porque tiveram de voltar ao campo espiritual, é nós seguirmos com a nossa vida da melhor maneira possível, trabalhando com honestidade, fazendo honrar esse sentimento deles para conosco. A Joana de Ângeles, ela tem ela escreve através do Divaldo num livro chamado Lampadário Espírita, falando: teus mortos vivem. Tem uma mensagem lá que diz assim, mais ou menos as seguintes palavras, as seguintes ideias: em vez de você, eu vou falar com o meu linguajar aqui, que não é nem de perto da Joana, né? De jeito nenhum, mas é tipo assim: em vez de você ir ao cemitério, comprar flores e gastar seu dinheiro com isso e lá homenagear, pega esse dinheiro e compra alimento para uma família que está desnutrida, que está em necessidade. Os espíritos apontam para nós o melhor caminho para honrar os mortos, porque nós achamos às vezes pela prática, pelo ritual, que isso está sendo uma grande homenagem, mas o melhor é canalizar o nosso esforço
para os irmãos que estão do nosso lado em necessidade. Recorda que em futuro mais próximo que imaginas, respirarás entre eles. Ou seja, já já nós estaremos do lado de lá, né? Como é que a gente vai querer que nos tratem quando nós formos? Comungando-lhes as necessidades e os problemas, porquanto terminarás também a própria viagem no mar das provas redentoras. E vencendo para sempre o terror da morte, não nos será lícito esquecer que Jesus, nosso divino mestre e herói do túmulo vazio, nasceu em noite escura, viveu entre os infortúnios da terra e expirou na cruz em tarde pardacenta, sobre o monte empedrado, mas ressuscitou aos cânticos da manhã no fulgor de um jardim. Então agora o Emmanuel traz para nós a imagem de Jesus para servir de referência. Jesus passou por todas as dificuldades que nós bem conhecemos, nós cristãos conhecemos bem a história de Jesus. Mas ressuscitou num jardim, então isso é um simbolismo, é adentrar o campo espiritual vitorioso, porque cumprimos os nossos deveres, porque fomos, se somos pais, fomos pais dedicados, se somos filhos, fomos filhos gratos, se somos trabalhadores, trabalhamos com afinco e com honestidade. E se algum de nós estiver pensando assim, mas eu não faço bem isso aí, não, eu até hoje não fiz nada disso, que bom que estamos aqui na Casa Espírita ouvindo essas coisas para dizer, mas agora ainda há tempo, porque é só começar, é só a gente mudar o viés, como se diz, mudar aquela forma de pensar e compreender, eu vou ter uma vida futura e é uma realidade, eu não vou ficar lá no cemitério não, eu vou estar no campo espiritual, numa colônia, eu quero estar trabalhando, eu quero estar no educandário, eu quero aprender, eu quero continuar estudando, porque a vida prossegue no trabalho, no desenvolvimento. É assim que nós aprendemos com André Luiz, quando ele descreve para nós as colônias espirituais. No livro Conduta Espírita, é apenas outra sugestão, o capítulo 36, perante a desencarnação, ele vai trazer várias orientações para nós. Nós não vamos ler, porque o nosso tempo já está encerrando, mas aqui acho que dá para os irmãos acompanharem mais ou menos, falando a respeito de nós nos resignarmos, falando, dispensa aparatos, pompas, encenações nos funerais, porque são rituais exteriores que não são necessários, nem todo espírito se desliga prontamente do corpo. Esse é um ensinamento muito importante da doutrina espírita, porque às vezes o espírito ele está jungido, ligado ao corpo. O corpo está já perdendo o fluido vital, está desencarnando, e o espírito não desligou. Ele ainda está ali próximo, ele está próximo até mentalmente, não quer afastar do corpo. Por isso que muitas vezes médiuns adentram cemitérios e veem espírito ali numa sepultura, na outra, estão lá. Não conseguem se libertar da matéria, num ponto tão intenso que nem o próprio corpo eles querem se libertar. Olha, vai ter outro corpo, vai ter o corpo espiritual, na outra encarnação vai ter outro corpo físico. Os machões, cuidado, podem voltar como mulheres, e é o que acontece na maioria das vezes, não de uma encarnação para outra, mas ao longo do tempo, essa mudança do sentido da sexualidade, ela não faz parte do espírito, ela faz parte do corpo que o espírito recebe. Por isso nós temos tantas pessoas que a gente vê que parece que está no corpo trocado, porque vem encarnado num corpo de homem, mas é todo feminino, ou o contrário. Por que isso acontece? Faz parte da natureza espiritual, do desenvolvimento da nossa humanidade. Então, irmãos, nós estamos aqui levantando essas questões apenas para mostrar que nós precisamos e podemos aprender muito com a doutrina espírita, e
até mesmo a respeito do nosso comportamento nos velórios, que nós não vamos falar agora, porque já deu o nosso tempo ali. Então, nós queremos agradecer de coração a atenção de todos. Esperamos que, apesar de que o assunto é um pouco pesado, mas que tenha ajudado, né, que a gente viva melhor diante dessas situações que todos nós temos que passar. Muita paz.